Segunda-feira, dia de conversar com o Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, Leandro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem nos ouve e nos acompanha todas as segundas-feiras, viu? Alexandre, essa não é uma segunda-feira qualquer não, hein? Tava conversando ontem em família com meus sobrinhos, né? Idades ali variadas. Um desespero que as aulas estão voltando, muitos iam voltar já hoje. Na rede estadual as aulas voltam no dia 2, mas em escolas particulares muitas retornaram nessa segunda, retornam também na terça-feira. E fica aquele misto de sentimentos, né? De querer, às vezes, prolongar um pouquinho mais as férias, né, curtir mais em casa, mas também muitos querem reencontrar os coleguinhas, os amigos, voltar à rotina de estudos. É sempre um momento ali que desperta sentimentos variados, né, Alexandre? Mas, indo pelo ponto de vista aí da psicologia, de que você desse dicas aí, principalmente para os pais, nesse retorno, né? Como acompanhar sinais de que o filho, ele está se readaptando à escola, ou então de que às vezes ele não está gostando daquela situação, não está gostando da escola, do ambiente, às vezes tem até um desespero, né, de voltar às aulas. Como que os pais podem acompanhar esses sinais que os filhos podem dar? Claro, Leandro, até porque, não sei se o ouvinte concorda comigo, mas tem uma ideia que diz que férias nunca é demais, né, Leandro? Você concorda com isso? Com certeza, se pudesse ter aí 3 meses de férias, estava ótimo, né? Exatamente. E crianças, então, que têm esse momento de poder ali não ter tanta responsabilidade, de também poder estar mais próximo dos seus pais, enfim. Mesmo que as aulas já tenham retomado, pessoal, em outros semestres, acabou a questão do isolamento social, ainda vemos alguns reflexos do auge, do ápice da pandemia, né? E isso provocou em muitas crianças e adolescentes algumas hostilidades, alguns medos, alguns problemas, justamente pela falta de aulas, mas principalmente pela falta não só cognitiva de aprender alguma coisa na sala de aula, mas a socialização também ficou um pouco prejudicada para muita gente, tanto que, não sei se a gente pode desenvolver isso em outro momento, talvez a gente possa falar mais sobre isso, tem acontecido muito o quê? A geração do quarto, né? Jovens, crianças e adolescentes que acabam ficando mais no quarto, mais trancafiados, mais isolados, e isso pode ser um problema social. E isso atrapalha o desenvolvimento, porque crianças e adolescentes, eles se desenvolvem no contato com outras crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, vamos de novo, se desenvolvem no contato com outras crianças e adolescentes. Isso é essencial. E também com as voltas às aulas, eles vão ter menos exposições a telas e outras coisas que podem fazer mal. A aula, ela pode, o retorno às aulas sempre pode gerar uma ansiedade, uma angústia. Por quê? Porque é tudo novo, né? Novas expectativas, novas rotinas de aulas, novos conteúdos para aprender, novos colegas que você vai conhecer, novos professores. Então, tudo isso pode gerar na criança e no adolescente uma ansiedade. Então, para os pais, o que a gente pode orientar, que pode ajudar nesse processo, né? Primeiro, você pode, se for uma escola nova, vale a pena talvez visitar com o seu filho essa escola, os espaços mesmo físicos, onde pode ser a sala de aula dele, e aí você aproveita e conhece talvez um professor, um diretor, as pessoas da escola. Isso já ajuda a lidar com a ansiedade. Então, você já chega no ambiente que você visitou antes, isso pode ajudar bastante. Então, você também pode se planejar e se organizar para essas voltas às aulas, como vai ser a sua rotina, o material, a sua mochila, como você vai organizar o seu estojo. Deixar tudo preparado alguns dias antes também é importante. Os pais também precisam conhecer professores e os alunos dessa escola. É essencial que os pais sejam parte desse processo de retorno. Conheçam a escola, conheçam bem onde o seu filho está. Isso também é essencial. E conversar, né, Leandro, você falou sobre essas emoções, como saber se o seu filho está lidando com isso tudo. Gente, vocês podem e devem conversar com os filhos sobre emoções. Como ele está sentindo, como ele está se sentindo naquele dia,
falar as emoções, como era para você também, quando você estudava em escola, né? Pode falar para os seus filhos como era isso na sua época também, o que mudou, o que não mudou. Vocês podem dialogar sobre isso, sobre respeito também. É importante que os pais expliquem aos filhos qual que é o limite de um respeito que outras crianças e adultos podem ou não fazer com ela. Isso também é fundamental. Então, o diálogo sobre emoções e conversar o que está incomodando, encorajar o seu filho a essa nova aventura, vamos dizer assim, a esse novo processo de ensino-aprendizagem, é muito importante para ele, até porque ele sair de casa e ir para a escola já é um aprendizado, já é parte do crescimento, né? Já é parte desse cordão umbilical que também vai sendo cortado. Então, tudo isso é importante para que tenha um retorno um pouco mais agradável. Agora, Alexandre, eu tenho uma pergunta em questão de mudança de ciclos, né? Tanto as crianças que estão saindo da creche, estão ingressando realmente na escola agora, sem a presença dos pais, sem aquele horário reduzido, ou também para os mais velhos que estão entrando no ensino médio, ou estão entrando no último ano do colégio, que é o pré-vestibular, tem toda aquela ansiedade, a pessoa passa as férias pensando nisso, como lidar, né? Como o aluno pode lidar com isso de uma forma mais leve, e os pais também, porque é uma mudança também para os pais. Esse momento, Carol, a gente chama de rito de passagem. É uma espécie de ritual em que você deixa uma espécie de vida para viver outra. Como assim? Você deixa de ser pré para ir para um ensino acima, né? Uma série acima. Você deixa de ser ensino fundamental para ir para o médio. Tanto que existem até rituais, né? Às vezes é uma festinha de formatura, às vezes é uma colação, né? Que você vai chamar isso de rito de passagem. Tem o ritual e a passagem, que é quando você sai de um lugar e vai para outro. Isso gera também essa sensação de novidade. Então, por um lado, é bom, porque você vai sair dessa vida que você sempre viveu, e do outro lado, tem as incertezas. O que pode ajudar nesses momentos de transição, de passagem, de mudança, é evitar a cobrança excessiva, evitar uma expectativa muito maior do que o seu filho ou sua filha pode de fato cumprir. E uma coisa muito importante, principalmente para os pais: o seu filho está seguindo o desejo dele ou o seu? Vamos de novo. Para os pais, o seu filho está seguindo o desejo dele ou o seu? Porque se for o seu, a chance dele ser triste aumenta. Se for dele, a chance dele conseguir se realizar aumenta. Então é importante que os pais, de fato, apoiem as decisões dos filhos e não fiquem com medo que vai dar errado, porque ele não está seguindo a tradição da família, porque ele não está fazendo como eu fui quando eu era criança. Gente, aos pais, vejam bem, o mundo mudou, não é mais o mesmo. A gente precisa mudar juntos. Então essa nova geração tem muitas coisas novas que não tinham no passado. Não é que é melhor ou pior, é diferente. Então é importante a gente saber dar esse apoio e sem tanta cobrança, viu, Carol? Porque esse momento de transição e de transformação, a gente tem que mais que acolher do que cobrar, viu, Carol? Alexandre, tem uma ouvinte aqui, a Ana Paula, com a seguinte pergunta: como lidar com os colegas que estão mais desenvolvidos? Por exemplo, uma criança que tem entre 12 e 13 anos, ela está dando exemplo, mas tem um jeito um pouco mais infantil, outros já estão mais amadurecidos, é aquela fase, né, da puberdade, do início da adolescência, já tem uns com umas conversas mais maduras, outros ainda brincando, isso acaba gerando uma certa exclusão. Como lidar com isso quando há tanta diferença? Essa é a pergunta aqui da Ana Paula. Nesse caso seria para a escola ou para os pais? Eu acho que para os pais e para as crianças também, para tudo aqui, Alexandre. Porque quando isso acontece, essa diferença muito grande de cognição, vamos colocar assim, mas em termos mais comuns, essa diferença de mentalidade, essa diferença de mundos, porque tem crianças, por exemplo, com a mesma idade, com maturidades diferentes, né, com papos diferentes, com conversas diferentes. É importante que a criança saiba com quem ela se identifica mais. E ela vai naturalmente se aproximar de quem ela se identifica mais, né?
E na sala de aula, os professores vão ter que saber identificar a criança que talvez esteja mais desenvolvida ou aquela criança que esteja com alguma dificuldade na sua série também, para conversar com os pais, conversar com profissionais, conversar com a própria escola, para ver o melhor manejo. Mas não tem nenhum problema a criança ela conviver com as diferenças. Isso é fundamental até para o desenvolvimento dela, né? Isso é importante, assim. Porque se manter o respeito, a gente percebe que não vai atrapalhar, né? Então é importante que a criança ela possa ter esses acessos, porque isso é que é interessante na escola. Lá é um mundo de diferenças. Não vão ser pessoas só iguais a você ou que falam coisas que só sua família fala para você. Então, às vezes, se expor a essas diferentes pessoas com diferentes maturidades pode ajudar a criança. Agora, se é uma criança mais velha que só se aproxima de crianças muito mais novas, aí já acende o sinal amarelo, que pode ser que ela esteja com dificuldade no desenvolvimento. Aí, sim, a gente pode procurar aí um profissional. Tá joia, então, Alexandre Brito, todas as segundas-feiras aqui com a gente. Alexandre, fechamos aqui a nossa coluna de hoje. Como sempre, deixa só aí os seus contatos, redes sociais, para quem quer pegar mais dicas. Claro, pessoal. Olha, no Instagram vocês me encontram com Alexandre_Psicologia. Lá no Instagram, @Alexandre_Psicologia, tá? Alexandre Brito. Também você me encontra pelo nome Alexandre Brito. E quem quiser entrar em contato diretamente comigo, seja para alguma questão de clínica ou palestra, só entrar em contato no meu WhatsApp, 999431968, 27 999431968. E, gente, é sempre um prazer estar aqui e até segunda-feira que vem, viu? Tchau, Alexandre. Até semana que vem.